Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui nesse vídeo compartilhar uma poderosa palavra de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações nesse dia que se chama hoje. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui embaixo, teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, oro por cada pessoa que vem aqui, que deixa seu comentário, seu pedido de oração, amém? Eu também oro pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? A palavra do Senhor aqui em Jó, capítulo 34, versículo 21, vai dizer assim: Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra assaz profunda onde se escondem os que praticam a iniquidade. Pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem, antes de o fazer ir a juízo perante ele. Quebranta os fortes, sem que os inquirir e põe outros em seu lugar. Mas eu quero me ater aqui ao versículo 21 que diz: Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem. Deus, ele tem olhos. Irmã Raquel, Deus, ele vê. O Deus que nós servimos é um Deus que vê. Quando Deus vai aparecer ali para Moisés, Êxodo capítulo 3, ele vai dizer, a seguinte expressão, eu tenho visto e eu tenho ouvido a aflição do meu povo. Deus, ele tem olhos. E Deus, ele tem olhos. Lá no Apocalipse vai dizer que os olhos de Deus são como chama de fogo. Ele tem olhos. E a palavra aqui de Deus vai falar: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Ele sabe por onde que você anda. Ele sabe por onde que você caminha. Salmo 139 vai dizer, Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus, ele sabe por onde que você anda, por onde você caminha. Tem pessoas, irmãs, que vai para a casa de Deus, frequenta ali os cultos e frequenta outros lugares. Deus vê. Pasmem todas vocês. Deus vê. Deus, ele vê. Estou me lembrando aqui de uma palavra, onde lá na Torre de Babel, lá na torre, aqui nessa construção do povo, vou ver se eu encontro aqui esse texto rapidamente. Esse é um texto muito interessante, a Torre de Babel. Me lembrei aqui desse texto, que diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. E Deus, ele desceu ali, irmãs. Eles resolveram em unidade construir essa torre. Então desceu o Senhor para ver a cidade. Deus desce na terra para ver, para observar. E ele sabe. Interessante que lá em Êxodo 3, e ele confundiu tudo ali, mas deu uma confusão ali na linguagem do povo.
Então, esses idiomas todos que nós presenciamos, né, todos esses idiomas são resultado disso aqui. Porque a Bíblia diz que antes era uma só linguagem. Então, aqui, irmãs, aqui nessa situação, o que que acontece? Aqui nessa situação, eu me lembro de uma experiência, né, que nós estávamos lá na casa de oração. Irmãs, essa experiência para mim foi tão impactante que depois, uns tempos após, eu tive uma experiência, né, semelhante, mas de forma muito negativa. Mas eu vou contar a experiência da irmã, né? Todo ano tem um propósito de oração, né, lá na igreja de 40 dias. É uma consagração, é durante 40 dias do início do ano de oração e jejum na igreja. E nesse dia, né, eu estava lá e tinha só eu e a irmã, eu não me lembro mais quem foi a irmã. Não sei, não me lembro mais quem foi a irmã, que isso já tem uns anos. E falando de olhos de Deus, olha o que ela falou, ela compartilhou naquela época. Que ela estava passando por uma situação muito ruim mesmo, muito ruim, irmãos. E ali ela disse que naquela situação muito ruim, mas muito ruim mesmo, o marido estava no hospital internado, à beira da morte. A filha, acho que tinha saído de casa, ela estava assim de irmãs, uma tribulação, tudo ruim na vida daquela irmã, e ela falando. E ela falou que ela viu ali parou na calçada ali de uma loja ali de material de construção, que ela estava vindo pelo caminho tão atribulada. Ela contando, lá na oração, que ela... Eu não sei se eu estava falando alguma coisa de olhos, de Deus que vê, eu acho que era alguma coisa assim que aquela irmã falou, que eu falei dos olhos de Deus. E aquela irmã começou a dizer que estava tudo ruim na vida dela, e ela, muito quebrantada, muito chorosa, ela disse que parou de joelhos em frente àquela loja, né, a loja Patronida, é uma loja que nem é mais esse nome, é uma loja aqui de material de construção, que ela parou ali naquela calçada e ela falou, ela olhou para o céu e ela falou, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, no meio da rua, irmãs. Às vezes a pessoa tem uma atitude assim, por isso que não é bom julgar, porque só Deus e a pessoa sabe o desespero, a situação que a pessoa está passando, a dor que a pessoa está passando, irmãs. E ela disse que ela, de repente, ela olhou para o céu, ela viu um olho no céu olhando para ela. E interessante que naquela casa de oração, só estava eu e ela naquele momento ali daquela oração. E ela disse que ela olhou assim para o céu, ela viu um olho grande, que era o olho de Deus olhando para ela. E ela contando, ela falou, irmã, depois daquele dia as coisas começaram a melhorar. Aí ela falou que voltou lá, né, que o marido estava internado. Ele já foi melhorando, o médico já foi dando boa notícia. Ela que não tinha dinheiro, estava desempregada, alguma coisa assim. Deus começou a dar algumas faxinas, algumas coisas para ela. Irmãs, foi assim, muitos testemunhos que aquela irmã, né, a filha que estava afastada voltou. Deus ouviu a oração e ela falou que apareceu um olho bem grande assim no céu, que ela olhou e ela seguindo ali, né, naquela rua, que acho que ela mora para lá, né, na rua da material lá de construção. E ali, irmãs,
Deus melhorou, né? Foi ele resolvendo. Então a palavra quando fala aqui que os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, veem todos os seus passos, isso aqui é uma verdade. Tem gente que visita, né? Tá lá na casa de Deus, mas está visitando outras coisas. Eu me lembro uma certa feita, é que eu quero concluir, né, essa palavra. Eu nem ia comentar isso aqui, mas eu me lembrei falando dos olhos de Deus. Irmãs, eu tive uma vez uma experiência que até hoje eu nem sei explicar aquilo que eu tive. Alguns anos atrás, eu já estava na presença de Deus, eu já pregava. Irmãs, eu não me lembro que pessoa que foi, não me lembro diante de Deus e não me lembro também nem mais o que fizeram comigo. Não sei se me difamaram, me caluniaram. Eu não sei, irmãs, eu não me lembro o que fizeram na época. Irmãs, mas me deu uma raiva da pessoa, uma raiva, irmãs. Sabe aquela raiva, me deu uma raiva da pessoa. Irmãs, uma ira, uma raiva da pessoa. Uma raiva, assim, um negócio do que a pessoa fez comigo, irmãs. Não sei se vocês já passaram, né? Algo assim, uma experiência, irmãs, me deu uma raiva, uma ira da pessoa, assim, na hora, quando eu descobri o que a pessoa fez. Eu nem me lembro mais, irmãs, que pessoa que era, o que fez comigo, mas devia ter sido algo sério, muito sério, porque, irmãs, eu me lembro que eu fiquei com muita raiva da pessoa, mas muita raiva mesmo ali da pessoa. Irmãs, o que aconteceu ali? Eu me lembro que eu nem consegui orar. Nesse dia eu nem consegui orar. Fui dormir sem orar. Fui dormir, meu Deus. Eu nem acredito que eu tô contando isso aqui para vocês. Isso já tem uns anos, viu, irmãs? Uns bons anos. Mas eu tava, sabe, aquela coisa assim. Fui dormir até sem orar. Né? De toda a raiva que eu tive da pessoa. Nem lembro mais quem era. Irmãs, quando eu deitei na cama, com aquela raiva, com aquela ira, meu Deus. Parece assim, irmãs, não sei nem se vocês vão acreditar. Ou se vocês, não sei o que vocês vão acreditar. Mas eu me lembro assim, irmãs, que eu deitei de bruço, né? Deitei assim de bruço e só me vinha na minha mente aquela raiva daquela pessoa. Irmãs, aconteceu algo sobrenatural dentro do quarto. Parece assim que o céu se abriu e eu vi, irmãs, pelos olhos espirituais. E eu senti a presença de Deus ali, irmãs, descendo ali naquele quarto. Só o olho de Deus, aquele olho grande, como a irmã falou. E eu não estava nem me lembrando desse testemunho, eu não pensei no testemunho, até porque faz muitos anos. Irmãs, eu senti, né, tive a visão no meu espírito daquele olho enorme. O teto do quarto assim se abriu. Aquele olho enorme assim me olhando. Oh, Deus. Aquele olho grande assim, irmãs. O olho assim como um olhar assim de ser humano nosso, porque nós somos criados à imagem assim. Mas só um olho só, irmãs. Bem assim me olhando. Irmãs, eu comecei a tremer na minha cama. Eu falei, Jesus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha alma. E comecei a pedir perdão ao Senhor, irmãs. Senhor, tenha misericórdia, limpa o meu coração, tira essa pessoa. Irmãs, comecei a pedir misericórdia ali. E me veio assim um senso de arrependimento, de Senhor, irmãs, me dá um quebrantamento, porque Deus ali olhando, ele não se agradou, irmãs, não estava se agradando. Foi tipo uma brecha, uma legalidade. Eu sei que eu fui dormir com raiva, com ira, nem orei, irmãs, nem orei. E aquele olho enorme assim, grande, mais ou menos como aquela irmã, né? Tinha falado, irmãs, eu na hora falei, Jesus, tem misericórdia. Comecei a tremer, irmãs. Comecei a tremer da presença de Deus.
Comecei a tremer, eu falei, Jesus, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Senhor, não me destrói aqui, Senhor, não permita que eu parta dessa vida. Senhor, irmãs, que sensação de temor, de tremor, de tudo ali, irmãs, da santidade de Deus ali. E eu comecei a tremer naquela cama, irmãs, na hora, né? Comecei a pedir perdão ao Senhor para Deus limpar meu coração, irmãs, aquilo se foi. E eu nem contei isso para ninguém, vocês aqui, né? Você que tá aí, você é a primeira pessoa. Agora todos, né, estão sabendo que isso foi uma intimidade muito particular minha. E ali, irmãs, nunca contei nem isso para ninguém, irmãs. Essa experiência eu nunca nem contei, porque no meu interior, acho que ninguém nem vai acreditar. Eu nem sei se alguns, né, que estão aqui vão acreditar, irmãs. Mas eu senti literalmente ali a presença de Deus naquele quarto e me veio assim, aquele tremor da santidade de Deus, aquele tremor de Deus ali. E eu comecei a tremer, irmãs, sem nem explicar. E eu comecei a pedir perdão, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, limpa meu coração, limpa. E Deus tirou, tanto que eu nem lembro o que foi que fez, o que fizeram comigo. Eu não sei se foi algo relacionado a calúnia, fofocas, eu já nem me lembro. Mas, irmãs, os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Cuidado. Que Deus te abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aí, Senhor, o teu povo, a tua igreja que está aqui, Senhor, me ouvindo e me vendo, meu Pai. Muito obrigada pelo teu agir, pela tua manifestação nesse dia de hoje. Continua, Senhor, repreendendo todo mal, toda obra contrária. Repreenda todos os dardos inflamados. E que o nome do Senhor seja glorificado, nos dê temor e tremor de ti, Senhor. Eu abençoo esta pessoa que está aqui ao alcance da minha voz. E muito obrigada, Senhor, pelo teu agir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Paz.